Para compreender a magnitude da tragédia que assola a Colômbia durante a década de 90, é necessário retroceder no tempo e viajar para as entranhas geográficas da nação. Devemos nos situar no departamento de Quindío, especificamente no município de Génova. É uma região caracterizada por sua beleza deslumbrante, onde as montanhas andinas se entrelaçam com plantações intermináveis de café, e onde a neblina desce pelas encostas como um véu branco que oculta os segredos da terra. No entanto, sob essa aparência de tranquilidade rural e prosperidade agrícola, em meados do século XX, gestava-se uma tempestade silenciosa que mudaria a história criminal do país para sempre. Foi lá, nesse cenário de contrastes, onde, no dia 25 de janeiro de 1957, nasceu Luiz Alfredo Garavito Cubillos, o mais velho de 7 irmãos, em uma família camponesa, que logo se tornaria o primeiro círculo do inferno para o futuro predador. É imperativo analisar o contexto histórico em que esse menino chegou ao mundo. A Colômbia atravessava um de seus períodos mais sangrentos, conhecido historicamente como a violência. Era uma época em que a brutalidade política entre liberais e conservadores sangrava os campos e normalizava a morte como parte da paisagem cotidiana. A vida valia pouco nas zonas rurais, e essa desvalorização da existência humana permeava não só as lutas partidárias, mas também a dinâmica intrafamiliar. Na casa dos Garavito Cubillos, a violência não era um eco distante da guerra civil, mas uma realidade palpável e diária personificada na figura de Manuel Antônio Garavito, o pai. Este homem, descrito em relatórios psiquiátricos posteriores e nos testemunhos do próprio assassino como uma figura tirânica e impiedosa, representava a autoridade absoluta e o terror. A infância de Luiz Alfredo não se caracterizou por brincadeiras ou inocência, mas pelo medo constante e a submissão. Seu pai exercia um controle despótico sobre a família, utilizando o castigo físico não como uma ferramenta corretiva excessiva, mas como uma válvula de escape para suas próprias frustrações e seu alcoolismo. Os relatos documentados indicam que Manuel Antônio submetia seus filhos, especialmente Luiz Alfredo, a surras brutais que muitas vezes deixavam marcas físicas visíveis e cicatrizes emocionais permanentes. O menino cresceu vendo sua mãe, Rosa Adélia Cubillos, como uma figura submissa, incapaz de deter a fúria de seu marido, o que semeou na mente do pequeno Luiz uma semente de ressentimento para com a fraqueza e uma compreensão distorcida do poder, onde o forte submete o fraco sem consequências. Sob uma perspectiva psicológica forense, os especialistas que anos depois avaliariam Garavito concordam que esses primeiros anos foram fundamentais para a fratura de sua psique. O menino aprendeu a dissociar a dor para sobreviver. Ele se tornou um observador silencioso do horror doméstico, acumulando uma ira que não podia expressar. A falta de afeto paterno e a constante humilhação criaram um vazio emocional que mais tarde ele tentaria preencher da maneira mais atroz possível. No entanto, o abuso físico não foi o único calvário que ele teve que suportar. Existe um componente ainda mais sombrio em sua biografia precoce que marca o ponto de inflexão definitivo para a psicopatia. Segundo as próprias confissões de Garavito e as investigações jornalísticas que aprofundaram seu passado, o abuso sexual surgiu em sua vida em uma idade muito precoce. Está documentado que ele não foi apenas vítima da negligência e da violência de seu pai, mas que também foi abusado por vizinhos e conhecidos da família. Esses episódios de violação que ocorreram na vulnerabilidade de sua infância destroçaram qualquer noção de integridade física ou dignidade que ele pudesse ter desenvolvido. É crucial ressaltar que na mente de uma criança, o abuso sexual muitas vezes se traduz em uma confusão terrível entre dor, prazer, vergonha e poder. Para Luiz Alfredo, ser usado como um objeto sexual por outros homens lhe ensinou que os corpos alheios são mercadorias e que o prazer é obtido através da dominação do outro. A escola também não foi um refúgio para ele. No ambiente educacional de Gênova, Luiz Alfredo era visto como uma criança introvertida, estranha e frequentemente alvo de zombarias. Seu comportamento errático e seu olhar esquivo o tornaram alvo do bullying escolar. Seus colegas o marginalizavam e essa exclusão social reforçou seu isolamento. Ele se sentia diferente, não em um sentido especial, mas em um sentido defeituoso.
A solidão se tornou sua única companheira constante. Enquanto outras crianças brincavam e desenvolviam habilidades sociais normais, Luiz Alfredo começava a desenvolver um mundo interior fantasioso e sombrio, onde ele não era a vítima, mas o agressor, onde ele tinha o controle que lhe era negado na realidade. À medida que entrava na adolescência, os traços de uma personalidade antissocial começaram a se manifestar com mais clareza. O consumo de álcool começou em uma idade alarmantemente precoce, facilitado pelo exemplo paterno e pela cultura da região, onde a aguardente era onipresente. O álcool se tornou um mecanismo para anestesiar a dor das lembranças e para liberar as inibições que o mantinham preso às normas sociais. Sob a influência da bebida, o jovem Garavito mostrava lampejos de uma agressividade latente, embora ainda não dirigida para o assassinato. Sabe-se que durante esses anos ele começou a se ausentar de casa por períodos prolongados, vagando pelos caminhos rurais e pelos cafezais, aprendendo a se mover sorrateiramente pela geografia rural, uma habilidade que anos depois seria letalmente útil para seu modus operandi. O ambiente dos cafezais de Gênova, com sua vegetação densa e seus terrenos acidentados, lhes proporcionava o esconderijo perfeito. Ali ele podia observar sem ser visto, podia espiar os outros, podia fantasiar sem interrupções. A natureza que o cercava, bela e exuberante, se tornou para ele um cenário de caça imaginária. É importante destacar que durante essa etapa de pré-adolescência e adolescência precoce, a mente de Garavito já estava maquinando formas de retribuição contra o mundo. No entanto, sua ira ainda carecia de um objetivo específico e de um método refinado. Era uma bomba relógio com um mecanismo ativado, mas sem um detonador imediato. A relação com seu pai chegou a um ponto de ruptura inevitável. As surras não cessaram, e o desprezo de Manuel Antônio por seu filho mais velho se intensificou ao vê-lo se tornar um adolescente problemático e bêbado. Na psique de Garavito, a figura do pai se fundiu com a figura da autoridade masculina opressora. Alguns analistas sugerem que em seus crimes posteriores, Garavito não apenas buscava satisfazer seus impulsos sádicos, mas que também recriava inconscientemente a dinâmica de poder que viveu em sua infância, mas invertendo os papéis. Ele se tornava o pai todo-poderoso e cruel, e suas vítimas passavam a ocupar o lugar que ele teve como a criança indefesa e aterrorizada. Essa repetição compulsiva do trauma é uma característica comum em muitos assassinos em série, e no caso de Garavito, a conexão é inegável. A situação econômica da família também desempenhou um papel determinante. A pobreza obrigava os filhos a trabalhar desde pequenos nas atividades do campo, privando-os de oportunidades educativas e de desenvolvimento pessoal. Luiz Alfredo trabalhou como colhedor de café, e em diversos ofícios, experimentando na própria pele a dureza da vida laboral rural, sem proteções ou garantias. Essa precariedade, somada à sua instabilidade emocional, o levou a desenvolver um ressentimento de classe, um ódio surdo, para com aqueles que percebia como privilegiados ou felizes. No entanto, suas futuras vítimas não seriam os ricos ou poderosos, mas os mais vulneráveis, os filhos dos pobres, aqueles que, como ele, eram invisíveis para a sociedade. Chegou o momento em que a vida em Gênova se tornou insustentável. Aos 16 anos, com a alma já corroída pelo rancor e a mente povoada de fantasias perversas, Luiz Alfredo Garavito tomou a decisão de abandonar o lar paterno. Não foi uma partida heróica em busca de um futuro melhor, mas uma fuga desesperada de um passado que o sufocava. Ele saiu de casa com pouco mais do que as roupas que vestia, e com um imenso fardo psicológico que o acompanharia pelo resto de sua vida. Essa saída marcou o fim de sua etapa como vítima passiva e o início de sua transformação em um predador nômade. Ao deixar para trás os cafezais de sua infância, Garavito se lançou nas estradas da Colômbia. Ele se tornou um vagabundo, um ser sem raízes que aprendeu a sobreviver por meio do engano e da manipulação. A rua se tornou sua nova escola, e ali aperfeiçoou as artes do disfarce e da mentira. Ele aprendeu a ler as pessoas, a identificar suas necessidades e suas fraquezas.
Descobriu que um sorriso gentil e uma promessa de ajuda poderiam abrir portas que a violência direta mantinha fechadas. Foi neste período de itinerância que ele começou a construir a máscara de bondade que lhe permitiria se aproximar de suas vítimas sem levantar suspeitas. A análise de seu perfil geográfico nos mostra que seu deslocamento inicial não foi aleatório. Ele se moveu pelas regiões do Eixo Cafeeiro e do Vale do Cauca, áreas que conhecia cultural e geograficamente. Ele se misturava com a população flutuante de colhedores e trabalhadores temporários, um grupo demográfico onde o anonimato é a norma e onde ninguém faz muitas perguntas sobre o passado de um forasteiro. Essa invisibilidade social foi seu maior ativo. Garavito entendeu que para a sociedade colombiana, um homem pobre e solitário era praticamente inexistente, e decidiu usar essa indiferença a seu favor. É fundamental destacar que, embora nesta fase inicial, a onda de homicídios sistemáticos que o tornaria infame ainda não tivesse se desencadeado, as bases de sua conduta criminal já estavam solidamente estabelecidas. A falta de empatia, o narcisismo maligno, a impulsividade e a necessidade de controle eram traços já presentes em sua personalidade. Especialistas em comportamento criminal apontam que durante esses anos de juventude, Garavito provavelmente cometeu delitos menores e agressões que nunca foram denunciadas ou que se perderam na ineficiência do sistema judicial da época. Eram os ensaios gerais de uma obra macabra que estava prestes a ser estreada. A saída de Gênova também significou o afastamento definitivo de qualquer figura de autoridade moral ou legal. Sem a supervisão de sua família, por disfuncional que fosse, e sem um enraizamento comunitário, Garavito se sentiu livre de quaisquer ataduras éticas. Sua bússola moral estava completamente quebrada, se é que alguma vez funcionou. Em sua mente distorcida, o mundo era um lugar hostil onde apenas sobreviviam os mais astutos e os mais cruéis. Ele decidiu ser ambas as coisas. A estrada lhe ofereceu uma tela em branco, e ele decidiu pintá-la com o sofrimento alheio. Enquanto caminhava pelas estradas empoeiradas da Colômbia, observando as crianças que brincavam à beira do caminho ou que trabalhavam vendendo doces nas praças de pedágio, algo sombrio finalmente se consolidava em seu interior. Já não via essas crianças como seus iguais, ou como seres humanos com direitos. Ele as via como oportunidades. Ele as via como objetos para satisfazer seus desejos reprimidos e para vingar sua própria infância roubada. A transformação estava quase completa. O menino assustado de Gênova havia morrido, e em seu lugar, caminhava um monstro em potencial, procurando o momento e o lugar para dar seu primeiro golpe letal. Assim se conclui este primeiro capítulo da história da besta. Percorremos os caminhos verdes de sua origem, olhamos dentro da casa do terror onde cresceu, e fomos testemunhas da destruição sistemática de sua inocência. Mas isso é apenas o começo. A escuridão que nasceu nos cafezais de Gênova não ficaria confinada ali. Ela se expandiria como uma mancha de óleo negro, cobrindo vilas e cidades, deixando em seu rastro uma dor inimaginável. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nos anos de formação do assassino, exploraremos como aperfeiçoou seu modus operandi, e como a sociedade cega e indiferente permitiu que ele desse seus primeiros passos em direção ao abismo, sem que ninguém percebesse o perigo que espreitava nas sombras. A forja do predador estava pronta, e as primeiras vítimas invisíveis já estavam em seu alvo. A transformação de Luiz Alfredo Garavito de um jovem camponês traumatizado a um dos assassinos em série mais prolíficos da história moderna, não ocorreu da noite para o dia. Foi um processo lento e corrosivo, uma cocção em fogo brando de seus instintos mais baixos alimentada pela impunidade e pela indiferença social. Após abandonar seu lar em Gênova, Garavito se mergulhou no anonimato da Colômbia dos anos 70 e 80. Durante essas décadas sombrias, o país estava convulsionado pelo crescimento do narcotráfico e do conflito armado interno. Em meio a esse barulho ensurdecedor de bombas e magnicídios, a figura silenciosa de um homem que caminhava pelas estradas secundárias passou completamente despercebida. Foi neste caos nacional que a besta encontrou sua camuflagem perfeita, aperfeiçoando a arte de ser ninguém para poder ser tudo aos olhos de suas vítimas.
É crucial entender a psicologia do predador nesta fase de desenvolvimento. Especialistas em perfil criminal sugerem que durante esses anos errantes, Garavito começou a experimentar com suas fantasias. Não se contentava mais em imaginar o controle, precisava exercê-lo. O álcool tornou-se seu combustível principal. Ele não bebia para socializar, mas para desinibir o monstro que habitava dentro dele. Sob os efeitos da aguardente, suas barreiras morais, já de por si frágeis, desmoronavam completamente, permitindo que seus impulsos sádicos tomassem o controle do volante. No entanto, ao contrário de outros criminosos impulsivos, Garavito possuía uma astúcia calculadora, que o diferenciava e o tornava infinitamente mais perigoso. Ele aprendeu a compartimentalizar sua vida, separando o bêbado violento do cidadão amável e prestativo que apresentava à sociedade. Foi durante este período que nasceu seu modus operandi, a ferramenta mais letal de seu arsenal, a fantasia. Garavito compreendeu que a força bruta atraía a atenção indesejada, enquanto a persuasão e o engano garantiam a submissão voluntária de suas vítimas. Pelo menos, até que fosse tarde demais. Começou a construir personagens. Percebeu que, em uma sociedade profundamente católica e respeitosa das hierarquias tradicionais, certas figuras inspiravam confiança automática. Assim nasceram suas múltiplas identidades: o sacerdote bondoso, o monge viajante, o representante de fundações de caridade, o idoso que precisava de ajuda, ou o homem que oferecia trabalho bem remunerado. Essa capacidade camaleônica não era meramente uma mudança de vestuário. Era uma atuação de método completa. Garavito estudava o vocabulário, os gestos e a entonação das pessoas que imitava. Levava consigo santinhos, cadernos de anotações e credenciais falsas que ele mesmo fabricava com uma meticulosidade obsessiva. Essa preparação denota um nível de premeditação arrepiante. Não estamos falando de crimes de oportunidade surgidos de um ímpeto momentâneo, mas de caçadas planejadas com frieza executiva. O objetivo sempre foi o mesmo: ganhar a confiança de crianças e adolescentes vulneráveis para atraí-los para sua armadilha. Mas quem eram essas primeiras vítimas? Aqui entramos em um dos aspectos mais dolorosos e vergonhosos desta história: a invisibilidade social dos alvos de Garavito. O assassino escolheu suas presas com precisão cirúrgica, baseando-se em sua desproteção. Focou nas crianças de rua, os chamados. A camuflagem é uma estratégia evolutiva que encontramos na natureza, onde os predadores mais letais adotam a aparência de seu ambiente, ou até imitam espécies inofensivas para se aproximar de suas presas, sem ativar os alarmes do instinto de sobrevivência. No ecossistema criminal colombiano dos anos 90, Luiz Alfredo Garavito elevou este conceito biológico a uma forma de arte macabra. O capítulo que abordamos hoje é talvez o mais inquietante de toda essa saga, porque nos obriga a enfrentar uma verdade incômoda. O mal nem sempre tem cara de monstro. Às vezes, o mal tem o rosto de um idoso amável, que pede ajuda para carregar algumas sacolas, ou o sorriso compreensivo de um religioso que oferece consolo. Garavito aperfeiçoou o que na psicologia criminal se conhece como o efeito halo, um viés cognitivo pelo qual tendemos a atribuir qualidades positivas como a bondade e a honestidade a pessoas que apresentam uma aparência agradável ou autoritária. Ele entendeu que para caçar a plena luz do dia em meio a praças lotadas e terminais de transporte barulhentos, não precisava de armas de fogo nem de força bruta, precisava de confiança. Para compreender a mecânica de sua armadilha mortal, devemos dissecar seu armário de fantasias tanto físicas quanto psicológicas. Garavito não era um ator improvisado. Suas caracterizações eram fruto de uma observação sociológica aguda. Sabia que na Colômbia rural e semi-rural, profundamente enraizada no catolicismo e no respeito às hierarquias, a figura de um sacerdote ou de um monge era intocável. Por isso, uma de suas identidades favoritas era a do Padre Tono, ou simplesmente um missionário errante. Deixava crescer a barba, vestia roupas modestas, às vezes uma túnica improvisada, e sempre carregava consigo
os acessórios indispensáveis para essa encenação: uma Bíblia desgastada, um rosário pendurado no pescoço e santinhos da Virgem do Carmo, ou do Menino Divino. Com essa indumentária, passeava pelos parques centrais das cidades abençoando os transeuntes e projetando uma aura de santidade que desarmava qualquer suspeita. Quem poderia imaginar que sob o hábito de um servidor de Deus, se escondia um carrasco de crianças? Mas o repertório de Garavito não se limitava à religião. Ele também entendia a desesperação econômica que assolava as famílias de suas vítimas. Por isso, alternava seu disfarce místico com o de um representante de fundações beneficentes ou de organizações não governamentais. Apresentava-se como um funcionário encarregado de ajudar crianças de rua ou jovens desempregados. Portava pastas, cadernos e cadernetas cheias de anotações falsas. Essas cadernetas eram uma peça-chave em sua utilidade. Nelas escrevia nomes fictícios, listas de supostos beneficiários e ofertas de trabalho inexistentes. Quando abordava um menor, mostrava-a cadernetas como prova de sua legitimidade. Olha, aqui tenho anotado seus amigos, consegui emprego para eles em uma fazenda de café, e eles ganham muito bem, dizia ele. A burocracia de papel e lápis lhe dava um ar de oficialidade que validava suas mentiras aos olhos inocentes e necessitados de suas presas. O terceiro disfarce recorrente era talvez o mais perverso por sua simplicidade, o do idoso ou deficiente vulnerável. Garavito frequentemente fingia cochear ou caminhava curvado, simulando ser um camponês cansado que não podia com seu fardo. Aproximava-se de um grupo de crianças e pedia ajuda para carregar alguns sacos ou caixas até um lugar próximo, prometendo-lhes uma generosa gorjeta. Essa tática explorava a nobreza natural das crianças e sua educação de respeitar e ajudar os mais velhos. Ao solicitar ajuda, em vez de oferecê-la, ele invertia a dinâmica de poder inicial. A criança não se sentia ameaçada por alguém que parecia mais fraco do que ele. Pelo contrário, sentia-se útil e capaz. Sem saber, ao aceitar essa carga física, a criança estava aceitando entrar na zona de controle do assassino. O processo de captação que Garavito executava nos espaços públicos é um estudo de manipulação psicológica passo a passo. Não era um sequestro rápido. Era uma sedução lenta e calculada. Os sobreviventes e testemunhas descreveram como o assassino podia passar horas falando com suas vítimas antes de movê-las de seu lugar. Primeiro, estabelecia o contato visual, um olhar afável e não invasivo. Em seguida, lançava a isca verbal, que sempre estava adaptada à necessidade específica da criança. Se a criança tinha fome, ele comprava um refrigerante e um pão. Se a criança parecia entediada, contava histórias fascinantes sobre viagens e aventuras. Se a criança expressava preocupações sobre dinheiro para sua mãe, Garavito pintava um futuro imediato de prosperidade laboral. É fundamental analisar a linguagem que utilizava. Garavito falava a língua da rua, mas com um toque de autoridade paternal. Não os tratava como delinquentes ou como estorvos, que era como a sociedade costumava tratar os jovens de rua. Ele os tratava como pessoas valiosas. Perguntava seus nomes, seus sonhos, seus medos. Essa validação emocional era uma droga poderosa para crianças que estavam acostumadas a ser invisíveis. Ao ouvir seus relatos, Garavito obtinha informações cruciais para fechar a armadilha. Descobria se alguém as aguardava em casa, se seus pais as procurariam ou se eram completamente solitárias. Essa inteligência em tempo real permitia-lhe selecionar a vítima perfeita, aquela cujo desaparecimento passaria despercebido o tempo suficiente para que ele pudesse escapar. Uma vez conquistada a confiança inicial, começava a fase de deslocamento. Garavito nunca atacava no local do encontro. Precisava levar a vítima para seu terreno. A desculpa para se mover sempre era lógica dentro da narrativa que havia construído.
Se era o padre, convidava-os para a casa paroquial que sempre estava casualmente nas imediações da cidade. Se era o fazendeiro que oferecia trabalho, dizia que a fazenda ficava a alguns quilômetros de caminhada. Se era o idoso, pedia que o acompanhassem até onde passava o transporte. E assim começavam aquelas longas caminhadas que muitos testemunhas viram, mas que ninguém interpretou como o prelúdio de uma tragédia. Homens e crianças caminhando juntos pelas estradas da Colômbia, é uma imagem tão comum, tão cotidiana, que se torna invisível. Durante essas caminhadas que podiam se estender por vários quilômetros sob o sol abrasador do trópico, Garavito continuava o processo de amolecimento. Comprava doces nas lojas do caminho, cumprimentava os vizinhos que cruzavam, reforçando a ideia de que tudo era normal. No entanto, havia um propósito sinistro nessas marchas forçadas. O objetivo era cansar fisicamente a criança. Um corpo exausto tem menos capacidade de reação e defesa. Além disso, afastá-las de seu ambiente familiar aumentava a dependência psicológica em relação a ele. À medida que os edifícios davam lugar a matagal e os ruídos da cidade se dissipavam, a criança ficava sozinha com seu novo amigo em uma paisagem desconhecida. O consumo de álcool desempenhava um papel dual nessa etapa. Garavito costumava levar aguardente em sua bolsa. Às vezes ele mesmo consumia para desinibir-se e se transformar gradualmente, mas também o oferecia às suas vítimas. Dizia que era para a sede ou para o calor. Em uma cultura onde o consumo de álcool começa cedo, muitas dessas crianças não rejeitavam a bebida. O álcool servia para turbar os sentidos da vítima, diminuir seus reflexos e facilitar a submissão posterior. É uma linha de investigação dolorosa, mas necessária, entender que muitas dessas vítimas chegavam ao local do sacrifício já intoxicadas, incapazes de compreender o perigo iminente. A bolsa de Garavito, esse tipo de bolso de couro típico da região, que sempre levava cruzado ao peito, não era apenas um acessório estético. Era seu kit de morte. As análises forenses posteriores e as confissões do próprio assassino revelaram o conteúdo habitual dessa bolsa. Ele não levava ferramentas sofisticadas, mas objetos cotidianos que em suas mãos se transformavam em instrumentos de tortura. Levava cordas ou fitas de nylon para amarrar suas vítimas, facas de cozinha bem afiadas, frascos de vaselina ou óleo para facilitar a violação, e às vezes roupas de troca. O fato de carregar esse kit preparado a todo momento demonstra a premeditação constante. Cada vez que saía à rua, saía pronto para matar. Não era um impulso repentino, era uma rotina logística. Vamos falar agora do momento crítico, o ponto sem retorno. Isso ocorria quando se adentrava nos canaviais, cafezais ou zonas boscosas densas. Garavito era um expert em geografia do crime. Sabia escolher lugares que ofereciam privacidade acústica e visual, mas que não estavam tão longe da estrada a ponto de dificultar sua própria fuga. Buscava depressões, leitos de rios secos ou espessuras de vegetação onde os corpos podiam ficar ocultos durante dias ou semanas. Ao chegar ao local escolhido, a máscara de bondade caía abruptamente. Os sobreviventes relatam essa mudança de rosto como o momento mais aterrador. A voz suave tornava-se gutural, o olhar amável se tornava vidrado e sádico. O método de controle físico que usava era brutalmente eficiente. Muitas vezes, utilizava o fator surpresa ou um jogo macabro para imobilizar a criança. Propunha-lhes jogos de força ou apostas, para ver quem se deixava amarrar. Em outras ocasiões, a força bruta do adulto se impunha sobre a criança cansada. Uma vez reduzida a vítima, Garavito procedia a fazer as amarras. A evidência forense mostra um padrão distintivo na forma de amarrar, as mãos às costas, muitas vezes unindo os polegares com uma pressão extrema, e frequentemente amarrando os pés ao pescoço de tal modo, que se a vítima tentasse esticar as pernas, se estrangulava. Essas amarras complexas não apenas cumpriam a função de reter, mas causavam uma dor intensa e constante, que fazia parte do prazer sádico do agressor. É importante notar que isso entra no terreno da hipótese baseada na análise da cena do crime,
mas os criminologistas sugerem que Garavito desfrutava tanto do engano, quanto do ato violento em si. Saber que havia conseguido convencer a vítima a caminhar em direção à própria morte por meio da persuasão, lhe conferia um sentimento de superioridade intelectual onipotente. O momento em que a vítima se dava conta do engano, essa epifania do horror, era o clímax psicológico para o assassino. Ver como a esperança nos olhos da criança se transformava em pânico absoluto, alimentava seu narcisismo maligno. Ele era o deus daquele pequeno universo, dono da verdade e da vida. A armadilha mortal também tinha um componente de invisibilidade temporal. Garavito calculava os momentos para cometer os crimes em horas em que a luz do dia ainda lhe permitia ver, mais próximo do crepúsculo para que a escuridão cobrir sua saída. Após consumar os atos atrozes que incluíam abuso sexual severo, tortura, e finalmente degolação ou decapitação, Garavito levava seu tempo. Não fugia aterrorizado. Lavava-se, trocava de roupa se necessário, e organizava suas coisas. Às vezes ficava bebendo ao lado do cadáver, relembrando o que acabara de fazer. Depois, saía da vegetação, voltava à estrada e retomava seu personagem. Voltava a ser o transeunte anônimo, o homem que ninguém se lembraria de ter visto. Esse ciclo de disfarce, sedução e aniquilação se repetiu centenas de vezes. A efetividade de sua armadilha residia em sua simplicidade e na exploração das normas sociais básicas. Garavito hackeou o código de confiança da sociedade colombiana. Usou nossa fé na igreja, nossa compaixão pelos idosos, e a necessidade dos nossos pobres como armas de destruição em massa. As praças de mercado, os terminais de ônibus e os parques deixaram de ser lugares de encontro para se tornarem zonas de caça. E o mais trágico é que, enquanto tudo isso ocorria, a sociedade continuava cega. As crianças desapareciam e as famílias choravam. Mas o monstro continuava caminhando livre com sua bolsa às costas e seu sorriso ensaiado, buscando o próximo olhar inocente para oferecer um doce, um trabalho e uma sepultura. Neste capítulo desvelamos a mecânica do engano, vimos como o lobo vestiu-se de ovelha para devorar o rebanho de dentro. Mas a magnitude dessa tragédia não pode ser entendida apenas a partir da psicologia do assassino. É necessário olhar um mapa. É necessário ver como esse modus operandi se replicou ao longo e largo de uma geografia específica, deixando uma cicatriz de sangue que cruzava departamentos inteiros. No próximo episódio seguiremos o rastro de sangue pelo Vale do Cauca e o Eixo Cafeeiro. Analisaremos como a mobilidade geográfica de Garavito e a fragmentação da justiça colombiana permitiram que a lista de vítimas crescesse, até cifras inimagináveis, tornando esta bela e fértil região no maior cemitério clandestino da América Latina. A armadilha estava armada e, por infelicidade, funcionava à perfeição. A geografia da Colômbia é frequentemente descrita em termos de sua biodiversidade exuberante e suas paisagens de tirar o fôlego. A oeste do país, o Vale do Cauca se estende como um tapete verde esmeralda plano e fértil, bordejado pelas cordilheiras onde a cana-de-açúcar se balança sob o sol implacável do trópico. Mais ao norte, subindo pelas encostas andinas, encontra-se o Eixo Cafetero, uma região de montanhas ondulantes, neblina perpétua e cafezais que se perdem no horizonte. Durante a década de 90, essa faixa de terra que conecta o sul com o centro do país, foi o cenário de uma prosperidade agrícola e turística invejável. Mas sob a superfície desse postal idílico, corria um rio subterrâneo de sangue. Essa região abençoada pela natureza, se tornou o coto de caça privado de Luiz Alfredo Garavito, transformando-se em um imenso cemitério a céu aberto onde a morte viajava em ônibus intermunicipal. Para entender a magnitude da carnificina que ocorreu nesse corredor geográfico, é indispensável analisar a mobilidade do assassino. Garavito não era um criminoso estático. Não operava a partir de um covil fixo, ao qual retornava todas as noites. Era um predador itinerante, um tubarão que precisava se mover constantemente para respirar e para matar. O Vale do Cauca e o Eixo Cafetero lhe ofereciam a infraestrutura perfeita para sua macabra logística.
A rede de estradas que conecta cidades intermediárias como Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Pereira, Armênia e Manizales é densa e fluida. Há um trânsito constante de pessoas e mercadorias, uma circulação perpétua que permite a um indivíduo desaparecer em uma cidade e reaparecer em outra em questão de horas. Garavito se tornou um expert em rotas e horários. Conhecia cada terminal de transporte, cada ponto de parada informal e cada atalho entre municípios. Seu escritório era a estrada, e sua jornada de trabalho era permanente. Comecemos a descida a esse inferno pelo Vale do Cauca. Aqui, a topografia plana e o calor sufocante desempenharam um papel crucial na ocultação dos crimes. Os imensos canaviais que cobrem grande parte do departamento são muros verdes de 3 metros de altura, impenetráveis à vista a partir da estrada. Dentro desses campos de cana, cria-se um microclima de isolamento total. O barulho do vento nas folhas abafava os gritos, e a densidade do cultivo escondia os corpos. Garavito usava esses canaviais como câmaras de tortura naturais. Levava suas vítimas sob o pretexto de buscar guacas, tesouros escondidos, ou de cortar caminho para uma suposta fazenda. Uma vez dentro, a criança estava completamente à mercê da besta, isolada do mundo exterior por quilômetros de vegetação monótona. Em cidades como Tuluá e Buga, os relatos de menores desaparecidos começaram a se acumular de maneira alarmante, mas silenciosa. As famílias, muitas vezes de estratos baixos, iniciavam buscas desesperadas, que colidiam contra o muro da indiferença institucional. É desgastante revisar os arquivos da imprensa local da época e encontrar breves notas nas páginas judiciais sobre descobertas macabras nos cortes de cana. Os trabalhadores agrícolas, os cortadores que entravam para a colheita, se deparavam com cenas de pesadelo, pequenos corpos em estado avançado de decomposição, reduzidos a ossos pela ação de animais carroceiros e pelo clima voraz. Naquela época, essas descobertas eram tratadas como casos isolados. Falava-se de acertos de contas, de rituais satânicos, ou simplesmente da violência endêmica da região. Ninguém foi capaz de ver que aqueles ossos dispersos em diferentes municípios pertenciam ao mesmo quebra-cabeça sinistro. À medida que Garavito se deslocava para o norte, chegando ao norte do vale e entrando no eixo cafetero, a paisagem mudava, mas o horror se mantinha constante. Em Cartago e Pereira, a orografia se tornava mais acidentada. Aqui, os canaviais dão lugar a barrancos, encostas íngremes e áreas de capim grosso. Garavito adaptou seu modus operandi ao terreno. Se no vale utilizava a imensidão horizontal da cana, no eixo cafetero ele utilizava a verticalidade dos abismos. Levava as crianças para as periferias das cidades, para áreas de encosta periurbana, onde a cidade se desintegra e se transforma em mato. Ali, em fundos de difícil acesso, consumava seus crimes. A geografia acidentada dificultava enormemente a localização dos corpos. Muitos restos permaneceram ocultos sob a vegetação em encostas por onde ninguém transitava, permanecendo invisíveis por anos ou talvez para sempre. A análise forense dos corpos que eventualmente foram recuperados nesta região revela a brutalidade sistemática e a assinatura do assassino. Embora na época não se centralizasse a informação, hoje sabemos que os padrões eram idênticos. Os cadáveres apresentavam um tipo de amarração muito específica. Garavito não amarrava ao acaso. Seus nós tinham uma complexidade que denotava prática e uma intenção sádica. Frequentemente, as mãos eram encontradas atadas às costas e unidas aos tornozelos ou ao pescoço, obrigando a vítima a manter uma postura dolorosa e impossível. Além disso, os restos ósseos falavam de uma violência extrema post-mortem ou perimortem. Marcas de corte nas vértebras cervicais indicavam decapitação ou degolamento profundo. Crânios fraturados, costelas quebradas. Não se tratava apenas de assassinato, mas de aniquilação. Era como se o assassino quisesse apagar não apenas a vida, mas a humanidade da vítima.
É importante observar que isso entra no campo da hipótese investigativa, mas acredita-se que a escolha de Garavito por essa região também obedecia a um componente de familiaridade cultural. Ele era natural do Quindío, conhecia a idiosincrasia do povo do café. Sabia como falar com eles. Sabia que na cultura paisa, da região de Antioquia, a amabilidade é a norma, e a desconfiança é considerada grosseria. Explorou a hospitalidade da região. Movia-se pelas cidades do Quindío como Gênova, sua terra natal, Montenegro e Latebaida, com uma fluidez que o tornava invisível. Para os habitantes desses povoados, ele era apenas um conterrâneo, um homem que buscava ganhar a vida. Essa mimetização cultural foi seu escudo mais efetivo. Ninguém suspeita do vizinho que fala com seu mesmo sotaque e compartilha suas mesmas tradições. O contexto social dos anos 90 nessa área também serviu de cortina de fumaça. O eixo cafetero e o norte do vale estavam permeados pela influência dos cartéis de drogas. O cartel do norte do vale estava em pleno auge, e sua guerra com outras facções gerava um número de homicídios que saturava as morgues e as promotorias. A aparição de cadáveres em áreas rurais era tristemente habitual. Quando o corpo de um jovem era encontrado, a primeira hipótese policial geralmente era limpeza social ou vingança entre gangues. Esse preconceito estigmatizante jogou a favor de Garavito. As autoridades presumiam que as vítimas estavam envolvidas em algo escuso e, portanto, não investigavam a fundo. A inocência das crianças assassinadas foi manchada mesmo após a morte, por uma narrativa oficial que criminalizava a pobreza. Depoimentos coletados anos depois pintam um quadro desolador daqueles dias. Camponeses que relatavam como viam um homem estranho caminhando com crianças pelas trilhas, mas que não intervinham por medo ou respeito à privacidade alheia. Mães que contavam como seus filhos saíram para fazer um recado ou jogar futebol, e nunca voltaram, como se a terra os tivesse engolido. Há relatos angustiantes de pais que percorreram hospitais e morgues de 3 departamentos em busca de um sinal, um rastro, uma peça de roupa. A incerteza era uma tortura psicológica adicional. Não saber se seus filhos estavam vivos ou mortos, se tinham sido recrutados pela guerrilha ou se tinham fugido de casa. Garavito não apenas matava a criança, mas matava a paz de famílias inteiras, condenando-as a um luto eterno e sem fechamento. Em Pereira, a capital de Risaralda, a situação alcançou níveis críticos. A cidade, com seu grande terminal de transportes e seu viaduto em construção, era um imã para a população flutuante. Garavito se instalou nas pensões baratas do centro da cidade. De lá, operava com uma impunidade aterradora. Era visto nos parques, nas áreas deprimidas, convidando crianças para comer sorvete ou ver filmes. Alguns sobreviventes que conseguiram escapar de suas garras nessa fase, descrevem um homem que mudava de humor repentinamente, que passava do riso ao choro, ou à raiva em segundos. Esses lampejos de instabilidade foram ignorados. A cidade estava muito ocupada crescendo e sobrevivendo para prestar atenção a um louco inofensivo. A frequência dos ataques no eixo cafetero acelerou. A besta estava em frenesim. O período de resfriamento, essa pausa psicológica que os assassinos em série costumam ter entre crime e crime, praticamente desapareceu. Houve semanas em que Garavito matou várias crianças em dias consecutivos ou com muito pouco intervalo. Movia-se de Pereira a Armênia pela manhã, matava, e à tarde já estava em Manizales ou Cartago buscando a próxima vítima. Essa hiperatividade criminosa sugere uma perda total de controle sobre seus impulsos. Já não matava por prazer refinado, mas por necessidade fisiológica, como um dependente que precisa de sua dose com urgência desesperada. E no entanto, sua sorte ou astúcia continuavam a protegê-lo. Um fator determinante em sua impunidade foi a falta de comunicação entre as autoridades departamentais. A polícia do Vale não compartilhava suas bases de dados com a do Quindío nem com a de Risaralda. Para um investigador em Tuluá,
a descoberta de uma criança degolada era um caso local. Não havia como saber que em Armênia, a 100 quilômetros de distância, um colega seu estava levantando um cadáver com as mesmas características. Garavito cruzava as fronteiras invisíveis da burocracia policial com a mesma facilidade com que cruzava os pedágios. Aproveitou-se de um sistema fragmentado e cego. Cada departamento via um ponto no mapa, mas ninguém via a linha que os unia. Os corpos encontrados nessa região apresentavam um desafio forense adicional. A fauna. Nas áreas tropicais e florestais, a ação de insetos, aves e mamíferos destrói as evidências macias em questão de dias. Muitos dos crianças encontrados eram pouco mais que esqueletos dispersos quando as autoridades chegavam ao local. Isso impossibilitava determinar com exatidão a causa da morte em muitos casos, ou recuperar fluidos corporais para análise de DNA, uma tecnologia que, além disso, era incipiente e cara na Colômbia daquela época. A natureza tornava-se involuntariamente cúmplice do assassino, apagando suas pegadas e deixando apenas o silêncio dos ossos. Apesar da carnificina, Garavito continuava a levar sua vida paralela. Nas cidades onde ficava, assistia à missa e fazia amizade com os párocos. Há anedotas arrepiantes de como ele chegou a colaborar em atividades paroquiais cercado de crianças, enquanto em sua mente, revisava os detalhes de seu último crime, ou planejando o seguinte. Essa capacidade de dissociação é o que mais aterroriza os psiquiatras que estudaram seu caso. Não era um monstro que vivia nas sombras. Era um monstro que vivia sob a luz do sol, capaz de olhar nos olhos de uma mãe e sorrir para ela, sabendo que acabara de assassinar uma criança que poderia ser seu filho. O rastro de sangue que deixou pelo vale e pelo eixo cafetero é uma cicatriz geográfica que nunca sarará completamente. Foi nessa região onde o número de vítimas disparou exponencialmente. Estima-se que mais da metade de seus crimes confirmados ocorreram nesse corredor da morte. Foi aqui onde aperfeiçoou sua técnica, onde se sentiu mais confortável e onde a sociedade falhou de maneira mais estrondosa em sua infância. Os cafezais e canaviais, testemunhas mudas da barbárie, guardaram o segredo por muito tempo. Mas a terra não pode esconder o sangue para sempre. A acumulação de corpos, a repetição obsessiva do ritual e o volume da tragédia eventualmente teriam que romper a barreira do silêncio. O fim de seu reinado de terror no oeste colombiano se aproximava, não porque a polícia estivesse perto de pegá-lo por inteligência, mas porque sua própria voracidade o levaria a cometer erros. Mas antes disso, a besta decidiria mudar de área de caça. Sentindo talvez que o ar estava se tornando denso no eixo cafetero, ou simplesmente impulsionado por seu espírito nômade, Garavito colocou seus olhos em outras regiões. No entanto, o que deixou para trás no vale e nas montanhas cafeteras foi uma geração perdida, um buraco geracional marcado pela ausência de centenas de crianças que nunca se tornaram homens. No próximo capítulo, nos transferiremos para o momento em que a verdade começou a sair à tona. Viajaremos para Pereira, onde a descoberta maciça de fossas e restos ósseos revelou a magnitude do horror e forçou as autoridades a aceitar o impensável, que um único homem estava caçando as crianças da Colômbia. A descoberta das fossas e o horror em Pereira marcará o início do fim da impunidade de Garavito, mas também o começo de um trauma nacional que nos perseguirá para sempre. A história criminal de uma nação costuma ter pontos de inflexão, momentos precisos em que a realidade se quebra e o que se acreditava impossível se materializa diante dos olhos atônitos da sociedade. Para a Colômbia, esse momento chegou no final da década de 90 nas encostas verdes e úmidas que cercam Pereira. Até aquele instante, os desaparecimentos de menores eram tratados como estatísticas frias, eventos isolados desconectados entre si, e muitas vezes atribuídos à vontade dos próprios jovens de abandonar seus lares, ou ao recrutamento forçado por grupos armados ilegais. Mas a terra tem memória, e em Pereira, a terra decidiu falar. O que começou como uma descoberta rotineira, se transformou rapidamente no descenso a um abismo de horror que nenhum investigador forense, nenhuma polícia e nenhum cidadão
estavam preparados para enfrentar. Este capítulo narra o momento em que a magnitude da besta ficou exposta, não por sua presença física, mas pela imensa necrópole que havia construído em silêncio sob as narinas da capital de Risaralda. O contexto geográfico é vital para entender como foi possível ocultar tal atrocidade. Pereira é uma cidade vibrante, comercial e de passagem obrigatória no eixo cafeeiro. Sua periferia, no entanto, é uma mistura complexa de urbanização e natureza selvagem. Barrancos profundos, áreas de capim denso e pequenas ravinas cercam os bairros populares, criando fronteiras invisíveis onde a civilização termina e a selva andina reivindica seu espaço. Foi nessas margens, em setores como La Vila, e nas áreas vizinhas à estrada que leva à Armênia, onde o segredo começou a ser desenterrado. Tudo começou de maneira quase acidental, como costuma ocorrer nas grandes descobertas da crônica policial. Um camponês ou um transeunte que transitava por uma área arborizada de difícil acesso, percebeu algo que não se encaixava na paisagem. Não foi o cheiro, pois o tempo e os elementos já haviam feito seu trabalho de decomposição, mas uma forma. Restos que pareciam humanos, sobressaindo entre a vegetação e o lixo. Ao avisar as autoridades, o Corpo Técnico de Investigação da Promotoria, o CTI, foi ao local esperando encontrar talvez mais uma vítima da violência comum, um acerto de contas do narcotráfico, que naquelas épocas ensanguentava a região. O que encontraram, no entanto, desafiou toda a lógica criminal convencional. Ao desobstruir a vegetação, os peritos forenses se depararam com um esqueleto pequeno. Pelas dimensões dos ossos longos e do crânio, souberam imediatamente que se tratava de uma criança ou um adolescente. As roupas desgastadas e sujas ainda aderidas aos restos, contavam a história de uma vida humilde. Mas o que congelou o sangue dos investigadores não foi apenas a morte do menor, mas a forma como havia sido deixado. Os pulsos estavam amarrados com uma complexidade incomum. Não era um nó simples feito às pressas. Era uma amarração elaborada, sádica, projetada para imobilizar e causar dor. Perto do corpo, encontraram outros elementos: sapatos desiguais, retalhos de tecido e uma atmosfera de maldade que parecia impregnar o ar. Enquanto os forenses processavam essa primeira cena, o horror se multiplicou. Ao ampliar o perímetro de busca a apenas alguns metros de distância, a terra cavada revelou outro corpo. E depois outro. E mais um. Não se tratava de um crime isolado. Eles estavam parados sobre um cemitério clandestino. Em um raio de poucos quilômetros naquela encosta íngreme que olhava para a cidade indiferente, começaram a aparecer dezenas de cadáveres em diferentes estados de esqueletização. A cena era dantesca. Era como se um predador tivesse usado aquele lugar específico como seu armazém macabro ou seu lixão pessoal. Os investigadores experientes na violência do conflito armado tiveram que fazer pausas para vomitar ou chorar diante da magnitude do que tinham à frente. Não eram combatentes. Não eram delinquentes. Eram crianças. A análise da cena do crime em Pereira tornou-se a pedra angular da investigação contra Luiz Alfredo Garavito, embora naquele momento ainda não tivessem um nome. Os peritos começaram a notar padrões irrefutáveis que vinculavam todas as descobertas. O modus operandi estava gritando das covas. Todos os corpos pertenciam a homens entre 8 e 16 anos. Todos apresentavam sinais de violência extrema. Muitos tinham as vértebras cervicais cortadas, indicando uma decapitação ou um corte profundo no pescoço feito com uma arma branca muito afiada. Mas a assinatura mais distintiva, a digital psicológica do assassino, eram as amarrações. O uso de cadarços de sapato, cordas de nylon e fibras vegetais para amarrar as mãos e os pés era idêntico em cada caso. É importante notar que isso entra no terreno da hipótese reconstrutiva, mas acredita-se que os investigadores do CTI em Pereira, ao ver a repetição obsessiva desses nós, compreenderam que não estavam enfrentando uma gangue nem um grupo de limpeza social. Estavam se deparando com uma única mente.
uma mente organizada, metódica e profundamente doente. A consistência na execução dos crimes sugeria um ritual. O assassino não apenas matava, cumpria uma fantasia específica, uma e outra vez. A disposição dos corpos, frequentemente deixados em posturas humilhantes ou expostos de determinada maneira, indicava um desprezo total pela vítima e um desejo de prolongar seu domínio, mesmo após a morte. A notícia do achado das covas em Pereira correu como um rastilho de pólvora, embora inicialmente tenha sido tratada com sigilo para não atrapalhar a investigação. No entanto, o rumor do monstro começou a permear os bairros Low. As mães que levavam meses ou anos procurando por seus filhos desaparecidos se aglomeraram nas instalações de medicina legal. O necrotério de Pereira tornou-se o epicentro da dor nacional. A tarefa de identificação foi titânica e dilacerante. Em uma época em que os testes de DNA não eram rotineiros nem rápidos, os forenses dependiam da morfologia dental, das roupas e dos objetos pessoais encontrados junto aos ossos para dar nome às vítimas. Imaginemos por um momento a cena naquele necrotério. Famílias inteiras entrando em uma sala fria para olhar mesas cheias de roupas sujas e ossos, esperando não reconhecer aquela camiseta de futebol ou aqueles tênis remendados que seu filho usava no dia em que não voltou para casa. Cada identificação positiva era uma tragédia, mas também um alívio cruel. Pelo menos sabiam onde estava seu filho. Mas para muitos outros, a incerteza continuou. O estado avançado de decomposição de muitos corpos e a ação de animais necrófagos tornaram impossível a identificação de todos os restos. Muitas dessas crianças recuperadas das encostas de Pereira terminaram em ossários comuns, identificadas apenas com um número, vítimas anônimas de uma massacre silenciosa. O impacto psicológico na equipe de investigadores foi devastador. Formou-se um grupo especial liderado por funcionários da promotoria que entenderam que tinham uma missão moral além de seu dever legal. Decidiram que não descansariam até encontrar o responsável. Começaram a traçar um mapa. Marcaram cada ponto onde um corpo foi encontrado. Ao fazer isso, viam claramente a rota da morte. Os pontos não estavam dispersos ao acaso, seguiam as linhas das estradas e dos caminhos rurais. Concentravam-se perto das terminais de transporte e das áreas empobrecidas. O perfil geográfico do assassino começou a emergir. Um homem móvel que conhecia o terreno, que se movia a pé e que usava a topografia acidentada para esconder seus crimes. Durante as escavações e a recuperação dos corpos, também foram encontradas pistas que falavam da vida do assassino. Garrafas de aguardente vazias, frascos de lubrificante, embalagens de doces. Esses resíduos cotidianos misturados com a morte pintavam o retrato de um homem que se tomava seu tempo. Não era um assassino relâmpago. Era alguém que convivia com suas vítimas antes e depois do crime. Alguém que bebia álcool na cena, talvez celebrando sua obra. Os perfiladores criminais começaram a falar de um psicopata sádico com traços de necrofilia e fetichismo. Alguém que guardava troféus. A ausência de documentos de identidade na maioria dos corpos sugeriu que o assassino os levava consigo. A sociedade de Pereira reagiu com uma mistura de pânico e negação. Era difícil aceitar que em uma cidade tão católica e tradicional, pudesse operar um ser de tal escuridão. Surgiram teorias de todo tipo: tráfico de órgãos, seitas satânicas, conspirações políticas. Mas a verdade era mais simples e mais aterradora. Era um único homem. Um homem que caminhava entre eles. Os testemunhos começaram a se encaixar. Pessoas que lembravam de ter visto um padre estranho ou um velho manco caminhando com crianças em direção às áreas onde os corpos apareceram. A figura do padre Tono ou do monge começou a tomar força nos arquivos. Os testemunhas descreveram um homem gentil, de fala suave que inspirava confiança. Essa descrição contrastava tão violentamente com a brutalidade das descobertas forenses, que era difícil acreditar que fossem a mesma pessoa. A descoberta em Pereira não só revelou corpos, revelou as falhas sistêmicas do Estado colombiano, expondo a vulnerabilidade da infância pobre. Como era possível que desaparecessem 20,
30, 50 crianças em uma única cidade, e ninguém tivesse acionado os alarmes antes. As covas de Pereira foram um tapa na consciência nacional. Nos obrigaram a olhar para aquelas crianças de rua que todos ignoravam, e a nos darmos conta de que sua invisibilidade era o que os havia matado. Se tivessem sido filhos de políticos ou empresários, a busca teria sido imediata. Mas como eram filhos de ninguém, o assassino teve anos de vantagem. A pressão sobre a promotoria aumentou. Já não se tratava de investigar desaparecimentos. Tratava-se de caçar o maior assassino em série da história do país. Dados foram cruzados com outras regiões. Investigadores do Vale do Cauca e de outros departamentos do Eixo Cafeeiro começaram a compartilhar informações. Ao colocar os mapas na mesa, perceberam que Pereira não era um caso único, era apenas o epicentro de um terremoto muito maior. Os padrões de amarrações e degolamentos encontrados em Pereira eram idênticos a casos não resolvidos em Tuluá, Armênia e Cartago. A besta estava em toda parte. Este capítulo da descoberta em Pereira é crucial porque marca a transição da impunidade para a perseguição. Foi o momento em que a ciência forense e a tenacidade de alguns funcionários conseguiram montar o quebra-cabeça do diabo. Os ossos falaram e o que disseram foi claro. Há um predador à solta. É inteligente, é implacável e não vai parar a menos que o parem. A coleta de provas nessas covas permitiu pela primeira vez isolar fluidos biológicos que eventualmente, embora anos mais tarde, serviriam para testes de DNA. Mas nesse momento, em 1998, a evidência mais forte era circunstancial e comportamental. O horror vivido pelas equipes de levantamento de cadáveres nessas encostas íngremes deixou sequelas. Muitos deles narram anos depois como o cheiro de morte ficou impregnado em sua pele e em sua memória. Contam pesadelos recorrentes com os sapatos das crianças com os brinquedos encontrados entre a lama. Foi uma experiência que lhes roubou a inocência também. Entenderam que o mal absoluto existe e que tem forma humana. A quantidade de processos abertos em Pereira ultrapassou a capacidade judicial. Cada pasta era uma vida truncada, uma história de dor, e uma acusação contra a sociedade que permitiu que acontecesse. Enquanto a cidade tentava processar o trauma e as famílias enterravam os restos incompletos de seus filhos, o assassino já não estava ali. Fiel à sua natureza nômade, Garavito havia sentido o calor da investigação, ou simplesmente havia esgotado seu campo de caça em Risaralda. Ele havia se movido. Mas desta vez deixava para trás um rastro visivelmente evidente. O descobrimento das covas foi o erro que eventualmente lhe custaria a liberdade. Ao concentrar tantos crimes em uma área geográfica tão específica, ele permitiu que as autoridades vissem a magnitude de sua obra. Sua arrogância em se considerar intocável, em acreditar que poderia encher as montanhas de cadáveres sem consequências, foi seu calcanhar de Aquiles. A investigação Gênesis, como seria conhecido informalmente, ganhou força. Os detetives do CTI, com a imagem daquelas crianças gravada na retina, juraram capturá-lo. Já tinham um perfil. Tinham modus operandi. Tinham descrições físicas dos disfarces. Só faltava um nome e uma localização atual. A caça havia deixado de ser uma busca às cegas para se tornar uma perseguição estratégica. Mas o monstro ainda estava à solta. E ainda tinha fome. Longe de parar, sua espiral de violência continuaria em direção ao oriente do país, em direção às vastas planícies onde acreditou que poderia se esconder novamente. No próximo capítulo, seguiremos os passos da besta em sua fuga para Vilavicêncio. Veremos como, apesar de o cerco estar se estreitando, conseguiu cobrar novas vítimas em uma corrida contra o tempo. Analisaremos a caça cega e o erro fatal em Vilavicêncio, o momento em que sua confiança excessiva e um pequeno descuido o colocaram finalmente frente a frente com a justiça. O descobrimento de Pereira foi o grito das vítimas, o que viria a seguir seria a resposta da lei. A escuridão estava prestes a encontrar seu fim, mas o custo já havia sido impagável. A fuga para o Oriente não foi um ato de covardia, mas uma manobra tática de um predador que sente que seu território de caça foi comprometido.
Após semear o terror no Eixo Cafetero e no Vale do Cauca, Luiz Alfredo Garavito direcionou seus passos para os Llanos Orientais, uma vasta região de savanas infinitas, crepúsculos de fogo, e uma cultura de vaqueiros, onde o homem solitário é uma figura comum na paisagem. Vila Vicêncio, a capital do departamento de Meta, tornou-se seu novo alvo. Conhecida como a Porta do Linho, essa cidade agitada e comercial servia como ponto de conexão entre os Andes e a floresta amazônica. Para Garavito, representava uma tela virgem, um lugar onde seu rosto não era conhecido, e onde as notícias das covas de Pereira chegavam apenas como um eco distante, distorcido pela distância e pela guerra. No entanto, o que o assassino não sabia era que a caça já tinha começado. Não era uma perseguição com sirenes e cães farejadores no seu calcanhar, mas uma caça cega, uma rede de inteligência que se tecia lentamente nos escritórios da Procuradoria-Geral da Nação, conectando fios invisíveis entre departamentos. No início de 1999, a pressão sobre as autoridades colombianas era imensa, embora silenciosa. Os investigadores do CTI que haviam trabalhado nas exumações de Pereira sabiam que enfrentavam um monstro itinerante. Tinha-se estabelecido um perfil criminal sólido. Procuravam por um homem de meia-idade com sotaque paisa, provavelmente com uma leve deficiência ao andar ou que a fingia, e que costumava se disfarçar de religioso ou indigente. Mas a Colômbia é um país grande e agreste, e procurar um homem sem nome, em meio a uma população deslocada pelo conflito armado, era como buscar uma agulha em um palheiro em chamas. A ordem de captura era um fantasma jurídico contra uma pessoa indeterminada. Enquanto isso, Garavito, já instalado em Vila Vicêncio, continuava seu ritual de morte com uma compulsão que desafiava toda a lógica de autopreservação. É imperativo analisar o estado mental do assassino nessa fase final de sua liberdade. Os psicólogos forenses sugerem que Garavito havia entrado em uma fase de desorganização progressiva. A meticulosidade que caracterizou seus crimes no Vale do Cauca começou a apresentar fissuras. Sua aparência física se deteriorou. Ele já não se preocupava em manter impecáveis seus disfarces de sacerdote ou funcionário. Frequentemente era visto sujo e desleixado, se camuflando mais com os moradores de rua do que com figuras de autoridade. Essa degradação não diminuiu sua letalidade, pelo contrário, tornou-o mais volátil e perigoso. A necessidade de matar havia se tornado tão urgente que encurtou os tempos de sedução e aumentou os riscos que estava disposto a correr. Em Vila Vicêncio, o modus operandi se adaptou ao ambiente de planície. Garavito frequentava as áreas deprimidas perto do rio Guatiquia e os espaços abertos que cercavam a rodoviária. Lá abordava crianças que trabalhavam vendendo cafés, engraxando botas ou simplesmente vagando. A promessa continuava a mesma de sempre: dinheiro fácil, ajuda para carregar cargas ou gorjetas generosas. A pobreza continuava a ser sua melhor aliada. Apesar de sua aparência ser menos polida, sua capacidade de persuasão verbal permanecia intacta. Ele tinha o dom maldito da palavra, que conseguia convencer uma criança de que ele, aquele homem estranho e sujo, era sua única oportunidade de ganhar algum dinheiro naquele dia. No entanto, a sorte que o acompanhou por quase uma década estava prestes a se esgotar. No dia 22 de abril de 1999, começou o fim. Naquele dia, em um setor desolado perto do bairro La Grama em Vila Vicêncio, Garavito tentou sequestrar um menor. Mas dessa vez algo deu errado. A vítima não era tão dócil, ou talvez o instinto de sobrevivência da criança tenha se ativado antes do tempo. Houve resistência. A criança gritou, lutou e se recusou a ser amarrada. Essa luta quebrou a bolha de controle absoluto que Garavito costumava impor. O barulho atraiu a atenção. É crucial entender o contexto social da época em Vila Vicêncio. A insegurança era alta, e a comunidade estava cansada da criminalidade. A justiça pelas próprias mãos era uma tentação constante diante da ineficácia policial. Quando alguns transeuntes e taxistas viram um homem mais velho lutando com uma criança em um arbusto,
não pensaram em um serial killer, mas em um estuprador ou um ladrão comum. A reação foi imediata e furiosa. Um grupo de pessoas cercou Garavito. Ele foi espancado, insultado e quase linchado ali mesmo. A suprema ironia dessa história é que a polícia chegou para salvá-lo. Os agentes que intervieram resgataram aquele vagabundo espancado da ira popular, sem saber que estavam protegendo o maior criminoso da história do país. Garavito foi levado para a delegacia de polícia não como o monstro de Gênova, mas como um indocumentado acusado de uma tentativa de abuso ou agressão menor. Naquele momento sua identidade era um mistério. Ao ser interrogado, ativou sua última linha de defesa, a mentira patológica. Ele se identificou com um nome falso, Bonifácio Morera. Fingiu demência. Agiu como um pobre diabo confuso, balbuciando incoerências, e se fazendo de vítima de uma sociedade cruel. Sua atuação foi tão convincente que inicialmente as autoridades locais o consideraram um caso psiquiátrico menor, um problema de ordem pública mais do que judicial. Mas aqui é onde entra em cena o elemento material probatório que selaria seu destino, o carriel. Essa bolsa de couro desgastada que nunca largava, e que a polícia apreendeu no momento de sua captura. Se Garavito tivesse tido a frieza de se desfazer dessa bolsa, talvez tivesse saído livre em poucas horas por falta de provas contundentes sobre a tentativa de agressão. Mas ele não fez. Seu narcisismo e fetichismo o traíram. O carriel continha sua vida secreta. Ao abri-lo, os investigadores não encontraram apenas lixo de indigente. Encontraram uma coleção de horrores. Dentro da bolsa, havia elementos que acenderam os alarmes de um promotor perspicaz em Vila Vicêncio. Havia pedaços de corda de nylon idênticos aos usados nas amarras dos corpos encontrados em Pereira e no Vale. Havia facas. Havia recortes de jornais sobre crimes e desaparecimentos. Mas o mais incriminador eram os cadernos e os quadros de controle. Garavito mantinha uma contabilidade macabra de seus atos. Ele tinha listas com nomes de crianças, apelidos, lugares e datas. Também guardava fotos tipo carteira de muitas de suas vítimas, pequenos troféus de papel que pegava das carteiras das crianças mortas, ou que encontrava em suas roupas. Essas fotos eram os rostos dos desaparecidos que meio país estava buscando. A conexão entre o vagabundo detido em Vila Vicêncio e a investigação nacional Gênesis não foi automática. Requeriu a intervenção da inteligência policial. Ao revisar os pertences e notar a estranha coleção de fotos e nomes, os funcionários de Vila Vicêncio se comunicaram com a central em Bogotá. Poderia ser este o homem? A descrição física coincidia vagamente, mas a evidência na bolsa era circunstancial demais para ser ignorada. Foram enviadas impressões digitais e fotografias do detido aos especialistas do CTI, que o rastreavam há anos. O momento da confirmação foi elétrico. Ao comparar as impressões do suposto Bonifácio Morera com os escassos registros que existiam de Luiz Alfredo Garavito, um homem com antecedentes menores e uma vida errante, o sistema retornou uma coincidência positiva. Não era um louco qualquer. Era ele. A besta estava em uma cela de Vila Vicêncio, detida por um delito menor, enquanto as covas de meio país clamavam seu nome. A transformação de Garavito durante os interrogatórios iniciais é digna de nota. No início, manteve sua fachada de inocência e loucura. Negou tudo. Dizia que as coisas na bolsa não eram suas, que as havia encontrado. Mas a pressão psicológica dos interrogadores foi implacável. Utilizaram técnicas de entrevista cognitiva, confrontando com as evidências físicas e as contradições em seu relato. Mostraram a ele que sabiam mais do que ele acreditava. Falaram sobre Pereira, sobre Tuluá, sobre os nós dos cortes. Pouco a pouco, a máscara de Bonifácio Morera desmoronou e deixou ver o verdadeiro Luiz Alfredo.
É importante notar que isso entra no terreno da hipótese sobre sua motivação para confessar, mas muitos especialistas acreditam que Garavito não confessou por remorso, mas por vaidade. Quando percebeu que havia sido descoberto, sentiu uma necessidade perversa de reclamar a autoria de sua obra. Não queria ser visto como um simples abusador fracassado de Villavicencio. Queria que soubessem quem ele realmente era. Queria que reconhecessem a magnitude de seu crime. Começou a soltar detalhes que apenas o assassino poderia saber. Localizações exatas de corpos, posições específicas em que os havia deixado, palavras que as vítimas haviam dito antes de morrer. A confissão não foi um torrente imediato. Foi um gotejamento calculado. Garavito negociava. Pedia benefícios carcerários, pedia proteção, pedia um trato especial em troca de revelar onde estavam as crianças. Sabia que a informação era sua única moeda de troca. Os investigadores tiveram que jogar seu jogo, sentar-se à frente do monstro, ouvir seus relatos atrozes sem perder a compostura, tudo com o objetivo de recuperar os corpos e dar fechamento às famílias. Foi uma dança macabra entre a justiça e a pura maldade. Enquanto isso, fora das paredes da delegacia e da procuradoria, a notícia começava a vazar. O rumor de que o assassino das crianças havia caído, correu por Villavicencio. A indignação popular cresceu. Houve tentativas de tumulto, as pessoas queriam tirá-lo e linchá-lo. As autoridades tiveram que reforçar a segurança, transferi-lo com extremo sigilo. A integridade física de Garavito se tornou, paradoxalmente, uma prioridade do Estado, não para proteger sua vida em si, mas para proteger a verdade que ele guardava. Se ele morresse em um linchamento, o segredo da localização de centenas de cadáveres morreria com ele. O erro fatal em Villavicencio não foi apenas a tentativa mal-sucedida de sequestro. Foi a arrogância de acreditar que podia continuar operando indefinidamente. Foi o descuido de levar consigo a evidência de seus crimes como se fosse um álbum de família. Esse carriel velho e sujo se tornou a caixa de Pandora que, ao ser aberta, liberou todos os demônios da última década na Colômbia. A captura nos Llanos Orientais fechou o ciclo da liberdade do predador, mas abriu um novo capítulo igualmente doloroso, o da verdade judicial e o relato dos danos. A sociedade colombiana teve que enfrentar a realidade de que o homem que viam nas notícias, algemado e com o olhar baixo, não era um extraterrestre nem um demônio sobrenatural. Era um homem comum, um colombiano a mais, produto da mesma violência e abandono que ele perpetuou. A banalidade do mal se fez presente em cada noticiário. Como alguém tão insignificante à primeira vista pôde causar tanto dor? Essa pergunta ressoaria na consciência coletiva por anos. Com Garavito sob custódia, a fase da caça terminou, e começou a fase da escavação e do reconhecimento. O assassino se tornou o guia de seu próprio cemitério, levando os investigadores a lugares remotos para desenterrar o passado. Mas antes de chegar a esse ponto de colaboração macabra, houve um duelo de mentes nas salas de interrogatório. Um duelo onde a verdade teve que ser extraída com fórceps de uma mente labiríntica e manipuladora. No próximo capítulo, nos adentraremos nessa sala fechada. Ouviremos a voz da besta confessando seus pecados diante da justiça. Analisaremos como se desenvolveu o processo judicial, como conseguiu manipular o sistema para obter reduções de pena, e como suas palavras frias e detalhadas terminaram de desenhar um mapa do horror que havia traçado sobre a pele da Colômbia. A confissão da besta diante da justiça será o testemunho definitivo da escuridão humana. As quatro paredes de uma sala de interrogatórios são muitas vezes o cenário onde termina a carreira de um criminoso. Mas no caso de Luiz Alfredo Garavito, essas paredes se tornaram um auditório. Após sua captura em Villavicencio, no 22 de abril de 1999. E a posterior confirmação de sua identidade, através da comparação de impressões digitais. Iniciou-se um dos processos judiciais mais complexos e perturbadores da história da América Latina.
Não estamos falando simplesmente de um homem admitindo um crime. Estamos falando da abertura de uma enciclopédia do horror narrada em primeira pessoa. Com uma frieza e uma precisão administrativa que desarmou moralmente os funcionários encarregados de custodiá-lo. A besta já não corria pelos canaviais nem se escondia atrás de disfarces de monge. Agora estava sentada numa cadeira de plástico, algemada a uma mesa de metal, disposta a negociar seus segredos em troca de benefícios, e talvez impulsionada por uma necessidade narcisista de ser reconhecida como a autora da maior obra de morte que o país já tinha visto. O ambiente nas sedes da Procuradoria-Geral da Nação, onde foram realizadas as primeiras investigações, era de uma tensão elétrica e sufocante. Os investigadores sabiam que tinham o homem certo. As evidências em sua mochila e os padrões geográficos gritavam isso. Mas precisavam de sua voz. Precisavam que ele preenchesse os vazios que a ciência forense não poderia alcançar. Precisavam saber onde estavam os outros corpos. A estratégia inicial de Garavito foi o silêncio e a negação obstinada. Manteve seu papel de vítima do sistema, alegando que tudo era uma armação, que ele era um homem de Deus, e que as acusações eram injúrias. No entanto, os perfiladores do CTI, Centro de Tecnologia da Informação, e os promotores designados ao caso, entenderam rapidamente que não poderiam interrogá-lo com as táticas convencionais de intimidação. Garavito não respondia ao medo. Respondia ao respeito e à validação. Foi então que a dinâmica do interrogatório mudou radicalmente. Foi designada uma equipe de promotores especialistas em psicologia criminal, que optaram por uma abordagem empática, uma técnica arriscada, mas necessária. Tratavam Garavito com uma cortesia cerimonial. Ofereciam café, comida decente, e o ouviam sem julgá-lo visivelmente. Essa validação era a chave mestra. Garavito, um homem que toda a sua vida se sentira marginalizado e humilhado, de repente se viu no centro das atenções das pessoas mais importantes da lei. Essa tensão alimentou seu ego desmedido. Pouco a pouco, a barreira da negação começou a ceder. O momento de ruptura não foi uma explosão de choro ou arrependimento. Foi uma negociação fria e calculada. Garavito perguntou o que ganharia se falasse. Conhecia o Código Penal. Sabia sobre as reduções de pena por confissão e colaboração eficaz. Quando foi garantido que seus direitos seriam respeitados e que a lei seria aplicada com todos os seus benefícios processuais, a comporta se abriu. O que saiu de sua boca nas semanas e meses seguintes foi um torrente de atrocidades relatadas com a calma de quem dita uma lista de compras. Os promotores e escreventes tiveram que se revezar para ouvir, pois a carga emocional de suas palavras era insuportável para uma única pessoa. Garavito não apenas confessou ter matado. Escreveu o processo com um nível de detalhe que eliminava qualquer dúvida sobre sua autoria. Falou sobre os nós. Explicou com orgulho técnico como amarrava as crianças de uma maneira específica para imobilizá-las completamente e causá-las dor se tentassem se mover. Descreveu como as enganava, o que lhes dizia, o que lhes oferecia. Revelou que sua memória era prodigiosa. Lembrava datas, horas, o clima que fazia naquele dia, as roupas que suas vítimas usavam e, em muitos casos, seus nomes ou os apelidos com os quais se apresentavam. É imperativo analisar a psicologia por trás dessa confissão. Os especialistas que monitoravam as sessões notaram que Garavito revivia os crimes enquanto os narrava. Seus olhos brilhavam. Sua postura mudava. Às vezes ele sorria levemente ao lembrar uma manobra de engano particularmente bem-sucedida. Não havia remorso em seu tom. Havia satisfação.
via seus assassinatos não como atos de maldade, mas como conquistas, uma série de missões cumpridas, onde ele havia demonstrado ser mais astuto que suas vítimas e que a sociedade. Muitas vezes, tentava justificar seus atos, culpando fatores externos. Invocava o diabo, dizia que uma força obscura o possuía quando bebia, ou culpava as próprias vítimas, sugerindo que as crianças eram maliciosas, ou que buscaram por isso. Essa técnica de neutralização é comum em psicopatas, para proteger sua autoimagem. Mas no caso de Garavito, a desconexão moral era absoluta. A confissão não ficou nas palavras. Para que a colaboração fosse efetiva perante a lei, Garavito teve que guiar as autoridades aos locais de sepultamento que ainda não haviam sido descobertos. Aqui começou o que a imprensa chamou de o Tour do Horror. Algemado e sob um forte dispositivo de segurança, o assassino foi levado em helicópteros e comboios blindados a diferentes pontos da geografia nacional. Vale do Cauca, Risaralda, Quindío, Antioquia e outros departamentos. Ver seu caminhar pelo terreno era aterrorizante. Movia-se com segurança pela vegetação, apontando pontos precisos no meio do nada. Aqui deixei um, dizia apontando para um arbusto. Ali embaixo na ravina, há outros 2. E cada vez que os peritos escavavam onde ele indicava, a terra devolvia ossos. Sua precisão era quase sobrenatural, demonstrando que cada crime estava gravado em sua mente como um troféu indelével. Durante esses trabalhos de campo, a interação de Garavito com os investigadores revelou ainda mais sobre sua personalidade fraturada. Ele se mostrava solícito, quase como um guia turístico ansioso por agradar a seus clientes. Preocupava-se se os funcionários estavam cansados ou se estavam com sede, tentando estabelecer uma camaradagem grotesca com aqueles que buscavam os restos de suas vítimas. Em uma ocasião, segundo testemunhos dos presentes, chegou a corrigir os peritos sobre a posição em que encontrariam um cadáver, demonstrando seu controle total sobre a cena, mesmo anos após o fato. Essa necessidade de controle era seu traço dominante. Mesmo algemado, ele dirigia a busca. Decidia quando e onde os mortos apareciam. O volume da confissão cresceu exponencialmente. Inicialmente ele estava ligado a algumas poucas dezenas de casos. Mas à medida que falava, o número aumentava. 50. 100. 140. Garavito confessou ter assassinado mais de 190 crianças. Embora alguns investigadores suspeitem que o número real poderia ultrapassar 200 ou até 300, se contados os casos da década de 80, que sua memória pode ter apagado ou que decidiu não revelar por estratégia. Essa confissão maciça levantou um desafio logístico e jurídico sem precedentes. A Procuradoria teve que agrupar os processos por regiões e datas, tentando montar um quebra-cabeça judicial que abarcava quase uma década e meia de atividade criminosa contínua. Um dos aspectos mais dolorosos da confissão foi a entrega dos detalhes sobre os momentos finais das vítimas. Garavito narrou os apelos das crianças, suas promessas de se comportarem, suas chamadas às mães. Ouvir isso foi devastador para os promotores, muitos dos quais eram pais. Eles tiveram que manter uma fachada de profissionalismo de aço, enquanto por dentro se desmoronavam. A frieza de Garavito ao contar como ignorava esses apelos, ou como os usava para aumentar sua excitação sádica, confirmou que não havia possibilidade de reabilitação. Estavam diante de um predador intraespecífico, um ser que biologicamente era humano, mas que psicologicamente carecia dos componentes básicos da empatia humana. É importante notar que isso entra no terreno da estratégia legal.
Mas a confissão de Garavito foi também uma manobra magistral de manipulação do sistema judicial colombiano. O assassino sabia que a Constituição da Colômbia proíbe a prisão perpétua e a pena de morte. Sabia que a pena máxima acumulada naquele momento era de 40 anos. Independentemente de quantos crimes tivesse cometido. E sabia que ao confessar e colaborar com a justiça, tinha direito a uma redução substancial dessa pena, até a metade ou mais. Em sua mente retorcida, a confissão não era um ato de contrição. Era um investimento. Ele estava comprando o seu futuro. Estava calculando que, se jogasse bem suas cartas, poderia sair livre, sendo ainda um homem relativamente velho, mas vivo. Essa astúcia legal indignou a opinião pública, mas os promotores estavam com as mãos atadas. Sem sua confissão, muitos corpos nunca teriam aparecido, e muitas famílias nunca teriam fechamento. Foi um pacto com o diabo, necessário mas amargo. Durante as audiências judiciais que se seguiram às investigações, Garavito manteve sua atitude colaborativa. Apresentava-se perante os juízes bem barbeado, com roupas limpas, falando com um tom suave e respeitoso. Pedia perdão às famílias das vítimas e à sociedade com palavras que soavam ensaiadas, ocasionalmente vazias. Dizia estar arrependido. Dizia ter encontrado Deus na prisão. Mas seus olhos o traíam. Aquela expressão vazia e calculadora ainda estava lá, escaneando a sala, avaliando as reações, medindo seu impacto. Os psiquiatras que o avaliaram para determinar sua imputabilidade concluíram que estava perfeitamente são em termos legais. Sabia o que fazia, sabia que era errado, e decidiu fazê-lo mesmo assim. Não era um louco que alucinava. Era um psicopata que escolhia o mal conscientemente. A confissão também serviu para fechar casos que estavam frios durante anos. Famílias que haviam vivido no limbo da incerteza finalmente receberam uma ligação. Não era a notícia que esperavam, mas era uma certeza. Garavito deu detalhes sobre as roupas ou os pertences das crianças que permitiram identificações que o DNA da época não podia confirmar, devido ao estado dos restos. Entregou as localizações das identidades que guardava, os cadernos, as fotos. Esvaziou sua mochila e sua memória sobre a mesa da justiça. Ao fazer isso, também expôs a negligência do Estado. Seu relato evidenciou como conseguiu cruzar o país matando sem ser incomodado. Como a polícia ignorou as denúncias dos pobres. E como o sistema falhou em proteger os mais vulneráveis. Sua confissão foi um espelho negro no qual a Colômbia não queria se olhar. Houve momentos surrealistas nesse processo. Garavito chegou a reclamar das condições de sua reclusão, ou a exigir tratamento preferencial, alegando que estava colaborando mais do que ninguém. Ele se via como um funcionário estrela do sistema judicial, não como seu prisioneiro. Essa distorção da realidade é típica do narcisismo maligno. Acreditava que merecia gratidão por dizer onde havia enterrado as crianças, que ele mesmo havia assassinado. A perversidade dessa lógica é difícil de compreender para uma mente saudável, mas para ele fazia todo o sentido do mundo. Ele era o protagonista da história, e os outros, apenas coadjuvantes em seu drama. À medida que se acumulavam as pastas e os processos, a magnitude numérica do caso Garavito atraiu a atenção internacional. Jornalistas e especialistas de todo o mundo voltaram suas atenções à Colômbia. Não podiam acreditar nos números. 138 condenações confirmadas naquele momento, com dezenas mais em processo. Ele se tornou o assassino em série com o maior número de vítimas comprovadas na história moderna, superando nomes infames dos Estados Unidos ou da Europa. Mas, ao contrário desses criminosos,
que frequentemente terminavam na cadeira elétrica ou em prisão perpétua, Garavito estava operando dentro de um arcabouço legal garantista que logo geraria uma polêmica nacional furiosa. A confissão da besta perante a justiça foi um ato final de violência. Foi uma violência verbal e psicológica contra a memória das vítimas e contra a sensibilidade de todo um país. Ouvir como narrava a destruição da inocência com tanta calma foi uma tortura coletiva. Mas foi necessária. Sem aquela voz monstruosa, a verdade teria permanecido enterrada nos canaviais e barrancos, apodrecendo no esquecimento. A justiça obteve o que precisava, a verdade judicial. Mas a sensação que ficou no ar não foi de triunfo, mas de náusea. A condenação foi alcançada, mas o preço foi olhar diretamente nos olhos do abismo e ouvi-lo falar por horas. Com a confissão assinada e os corpos recuperados, o sistema judicial se preparou para proferir a sentença. Mas aqui surgiria o último e mais doloroso capítulo desta tragédia. A condenação que seria lida nos tribunais, embora histórica em número de anos teóricos, chocaria de frente com a realidade dos benefícios penitenciários e a legislação colombiana. A sociedade, que acreditava que o monstro pagaria com sua vida ou com um encerramento eterno, estava prestes a descobrir que a justiça humana tem limites e fissuras pelas quais até mesmo o diabo pode tentar se infiltrar. No próximo e último capítulo, abordaremos o desfecho legal desta história. Analisaremos a sentença histórica, a polêmica gerada pela acumulação de penas versus a pena máxima real e a vida de Garavito na prisão. Veremos como sua figura continuou a gerar medo e indignação a partir da prisão, e como sua morte final fechou o ciclo biológico, mas deixou aberta uma ferida moral na justiça colombiana. Uma condenação polêmica e o final na prisão será o epílogo deste pesadelo nacional. Quando o martelo da justiça finalmente caiu sobre a mesa do tribunal, para selar o destino de Luiz Alfredo Garavito, o som não trouxe o alívio que a nação esperava. Em vez disso, soou como um eco oco que expôs as profundas fraturas de um sistema legal desenhado para homens e não para monstros. Após a maratona de confissões e o horrível percurso geográfico para recuperar os corpos, chegou o momento de traduzir a barbárie ao rígido linguagem dos códigos penais. Este capítulo final da saga não trata sobre o sangue derramado nos canaviais, mas sobre a tinta derramada nos processos judiciais, e sobre como a arquitetura das leis colombianas do final do século XX chocou frontalmente com uma maldade que extrapolava qualquer previsão legislativa. A história da condenação de Garavito é uma dolorosa paradoxa. O maior assassino em série da história do país recebeu tecnicamente uma sentença milenar, mas na prática enfrentou uma contagem regressiva que aterrorizou a sociedade por mais de 2 décadas. Para compreender a indignação coletiva que se seguiu ao julgamento, é imperativo destrinchar a matemática judicial do caso. A Procuradoria-Geral da Nação conseguiu consolidar provas e confissões para acusar Garavito de 138 crimes de homicídio, além de sequestro, tortura e acesso carnal violento. Se as penas máximas para cada um desses crimes fossem somadas individualmente, como ocorre em sistemas judiciais como o dos Estados Unidos, o número resultante desafiaria a longevidade humana. Os juízes, ao somar aritmeticamente as condenações, chegaram a uma cifra teórica que superava 1.853 anos de prisão. 1.853 anos. Um número que, em papel, parecia fazer justiça à magnitude do genocídio infantil perpetrado. No entanto, a realidade jurídica colombiana era muito diferente. O Código Penal em vigor na época estabelecia um limite constitucional intransponível. A pena máxima privativa de liberdade não poderia exceder 40 anos.
independentemente da gravidade ou quantidade de crimes acumulados. Este princípio, conhecido como concurso de delitos, significava que, embora Garavito tivesse matado 1.000 crianças, o Estado só poderia mantê-lo fisicamente preso por 4 décadas. Mas a situação era ainda mais complexa e exasperante para a opinião pública. Como Garavito se beneficiou da figura da sentença antecipada? Ou seja, aceitou as acusações e colaborou na localização dos cadáveres. A lei lhe concedia automaticamente uma redução substancial da pena. Dos 40 anos iniciais, a condenação efetiva foi reduzida, em primeira instância, a 24 anos. E sobre esses 24 anos, o sistema penitenciário oferecia reduções adicionais por trabalho, estudo e bom comportamento. A notícia de que o predador de crianças poderia recuperar sua liberdade em um horizonte de tempo relativamente curto, caiu como uma bomba sobre as famílias das vítimas. A sensação de impunidade foi devastadora. Como era possível que a vida de cada criança valesse apenas alguns meses de prisão no cálculo final? As mães que haviam enterrado ossos em vez de corpos, sentiram que o sistema zombava de sua dor. Um debate nacional furioso surgiu sobre a necessidade de reformar a Constituição para introduzir a prisão perpétua para estupradores e assassinos de crianças. O caso Garavito se tornou o argumento central nesta luta legislativa. Uma sombra que se projetou sobre o Congresso e os tribunais, obrigando o país a reavaliar os limites dos direitos humanos diante de crimes de lesa humanidade. Enquanto a polêmica ardia nas ruas e nos meios de comunicação, Garavito foi transferido para sua nova casa, a penitenciária de alta e média segurança de Valledupar, conhecida popularmente como La Tramacua. Esta prisão, situada na costa caribenha, é famosa por suas condições extremas. O calor é sufocante e a infraestrutura é dura. E abriga os criminosos mais perigosos do país. Ali, em uma cela isolada para protegê-lo da população carcerária, que sem dúvida o teria assassinado instantaneamente, Garavito começou sua vida como o interno mais infame da Colômbia. Seu comportamento atrás das grades é um estudo fascinante e perturbador sobre a adaptabilidade do psicopata. Longe de desmoronar ou mostrar um arrependimento genuíno, Garavito tentou replicar suas estratégias de manipulação dentro das paredes da prisão. Durante seus primeiros anos de encarceramento, apresentou-se como um preso modelo. Estudava, trabalhava na medida do possível dentro de seu isolamento e mantinha uma conduta disciplinar exemplar. Sabia que cada dia de bom comportamento era um dia a menos de condenação. Mas o mais inquietante foi sua suposta transformação espiritual. Garavito começou a pregar. Declarou-se cristão convertido, afirmando ler a Bíblia diariamente e assegurando ter sido perdoado por Deus. Chegou a pedir que o chamassem de pastor. Os psicólogos forenses e analistas que acompanharam seu caso viram nisso uma extensão de seu disfarce. O mesmo camuflagem religioso que usou para caçar crianças nos parques, agora o usava para tentar caçar a simpatia da opinião pública. Ou pelo menos para convencer os juízes de execução de penas de sua reabilitação. As entrevistas que concedeu da prisão a renomados jornalistas colombianos são documentos audiovisuais que congelaram o sangue da audiência. Nelas, via-se um homem que, embora envelhecido e com cabelo grisalho, mantinha aquele olhar vidrado e calculista. Quando perguntado sobre seus crimes, seu discurso oscila entre a aceitação técnica e a justificativa delirante. Muitas vezes culpava o álcool, o diabo, ou até insinuava que a sociedade e o abandono estatal eram os verdadeiros culpados. Nunca apareceu uma lágrima sincera pelo dor dos pais. Seu narcisismo permanecia intacto. Via-se como uma figura importante, alguém cuja história merecia ser contada e ouvida. A frieza com que narrava os detalhes de seus assassinatos diante das câmeras demonstrava que o monstro não havia morrido. Apenas estava encarcerado. Ao longo das 2 décadas seguintes,
O nome de Garavito ressurgia periodicamente nas manchetes, provocando ondas de pânico social. Cada vez que cumpria uma fração de sua pena, seus advogados ou defensores públicos solicitavam a liberdade condicional, argumentando que já havia pago sua dívida segundo as regras do jogo vigentes na época de sua condenação. Essas notícias geravam mobilizações, protestos e pronunciamentos enérgicos da Procuradoria e do governo. Tornou-se uma questão de Estado. Nenhum funcionário queria ser o responsável por assinar a ordem de liberdade da besta. Os juízes de execução de penas, sob uma pressão social e moral imensa, encontraram mecanismos legais para negar suas solicitações, sistematicamente. Argumentaram que ele não havia pago as multas milionárias impostas como reparação às vítimas, um dinheiro que Garavito obviamente não tinha, e que os laudos psiquiátricos indicavam um alto risco de reincidência. A psicopatia não tem cura, e a ameaça latente de que voltasse a matar era um argumento forte para mantê-lo preso. O tempo, no entanto, começou a cobrar seu próprio preço sobre o corpo do assassino. A justiça humana pode ser imperfeita, mas a biologia foi implacável. Em seus últimos anos, a saúde de Luiz Alfredo Garavito deteriorou-se visivelmente. O homem que um dia caminhou incansável pelas montanhas da Colômbia caçando inocentes, tornou-se um ancião frágil e doente. Foi diagnosticado com leucemia crônica e posteriormente com um câncer ocular agressivo que deformou seu rosto. As imagens que vazaram dele durante as transferências para clínicas mostravam um ser consumido, com um olho tapado e uma magreza esquelética. Para muitos, essa degradação física foi vista como uma forma de justiça divina ou kármica, uma podridão que refletia a corrupção de sua alma. É importante ressaltar que isso toca o terreno da reflexão ética, mas houve um debate sobre a atenção médica que recebeu. Alguns setores da sociedade questionavam se o Estado deveria gastar recursos para tratar o câncer de um homem que havia tirado tantas vidas sem piedade. No entanto, o sistema de saúde penitenciário cumpriu seu dever legal de mantê-lo vivo, demonstrando uma humanidade que ele nunca teve com suas vítimas. Garavito passou seus últimos meses entre a enfermaria da prisão e hospitais de Valledupar, sob estrita vigilância, não mais por risco de fuga, mas porque continuava sendo o preso mais odiado do país. O desfecho final chegou em 12 de outubro de 2023. Na Clínica Nova Santo Tomás do Caribe, em Valledupar, o monitor cardíaco de Luiz Alfredo Garavito parou. Ele tinha 66 anos. A notícia de sua morte correu pelas redes e noticiários, não com tristeza, mas com um estranho sentimento de fechamento e alívio contido. Não houve luto nacional. Não houve vigílias. Houve uma confirmação seca de que a pesadelo biológico havia terminado. A besta havia morrido de causas naturais em uma cama, uma morte pacífica que contrastava violentamente com a agonia e o terror que impôs a quase 200 crianças que morreram sob suas mãos. A solidão de sua morte foi absoluta. Durante dias, seu corpo permaneceu na morgue de medicina legal em Valledupar, sem que ninguém se aproximasse para reclamá-lo. Nenhum familiar, nenhum amigo. Mesmo na morte, Garavito foi um pária. Finalmente soube-se que um sobrinho realizou os trâmites para sua cremação, talvez para evitar que seu túmulo se tornasse um local de profanação, ou um macabro ponto de peregrinação. Suas cinzas foram dispersas no anonimato, assim como ele tentou dispersar os restos de suas vítimas. Foi o final cinzento e solitário de quem se acreditou dono da vida e da morte. Mas a morte do assassino não apaga a cicatriz. O legado de Luiz Alfredo Garavito é uma ferida aberta na memória da Colômbia. Seu caso mudou para sempre a forma como o país protege suas crianças. Nos obrigou a olhar para os abismos da negligência social e a reconhecer que a indiferença mata tanto quanto uma faca. A condenação polêmica de 40 anos que nunca chegou a ser cumprida na íntegra devido à morte do réu, permanece como um lembrete das limitações da justiça humana diante do mal absoluto.
As leis podem punir, mas não podem reparar o irreparável. Hoje, quando olhamos para trás para aquela década de escuridão nos cafezais e nas estradas, não devemos lembrar o nome do algoz. Seu nome deve se dissipar na história clínica da infâmia. O que deve perdurar é a memória das crianças. Daquelas que vendiam doces. Das que carregavam malas. Das que sonhavam com um futuro melhor e se depararam com a armadilha, elas são as verdadeiras protagonistas desta história dolorosa. A morte de Garavito fecha o expediente judicial. Mas a dívida moral da sociedade colombiana com sua infância vulnerável permanece vigente. Assim se conclui a crônica da sombra sobre a Colômbia. Viajei do origem do mal em Gênova até a cela fria em Valledupar. Olhamos para o rosto do abismo. E o abismo retribuiu o olhar com uma terrível lição. O monstro vive entre nós, disfarça-se de bondade e se alimenta do nosso silêncio. Que esta narrativa sirva não apenas como um registro dos fatos, mas como um grito de alerta permanente. Nunca mais a indiferença. Nunca mais o esquecimento. Paz na tumba dos inocentes. If you liked this video, subscribe to the channel, activate the little bell, and give it a like. This way, you will help more people discover the story behind every mystery. Aqui termina a viagem pelos caminhos obscuros da geografia colombiana, mas o eco dos passos de Luiz Alfredo Garavito não se extinguirá tão facilmente de nossa memória coletiva. Juntos percorremos a cronologia de uma infâmia que desafia nossa compreensão moral, e olhamos de frente para o abismo da negligência humana. Ao fechar este expediente nos resta um gosto amargo, uma sensação de que a justiça humana é apenas um curativo superficial sobre uma ferida que vai até o osso. A morte da besta em uma cama de hospital, longe de oferecer um encerramento definitivo, nos deixa com perguntas inquietantes sobre a natureza do mal e sobre a fragilidade das estruturas que deveriam nos proteger. Garavito não foi um acidente da natureza nem uma anomalia inexplicável, mas sim o produto de uma tempestade perfeita, onde se misturaram trauma, abuso, indiferença social e um sistema incapaz de ver o que tinha à sua frente. É vital refletir sobre o legado desta história. Não devemos lembrar do carrasco com fascinação, nem permitir que seu nome se torne uma lenda obscura. O que devemos preservar é o aviso que sua existência nos deixou gravado a fogo. O mal nem sempre se apresenta com presas afiadas ou com uma aparência grotesca. No caso de Garavito, o mal se disfarçou de humildade, religiosidade e serviço. Aproveitou-se da necessidade e da confiança dos mais vulneráveis. Ele nos ensinou que o predador mais perigoso é aquele que sabe ler nossas carências, e que se mimetiza com o ambiente até se tornar invisível. Os quase 200 crianças que perderam a vida nos canaviais e barrancos não são números em um papel judicial. São vidas truncadas, futuros que nunca chegaram a ser, e são um lembrete permanente de que, como sociedade, falhamos em nossa missão mais sagrada, que é cuidar de quem não pode cuidar de si mesmo. A história do crime real, no entanto, é um rio que nunca deixa de fluir. Enquanto fechamos o dossiê de Genova e deixamos para trás as paisagens verdes e traiçoeiras dos Andes, outra sombra começa a se alongar no horizonte. O mal é um camaleão que se adapta a qualquer cultura, a qualquer geografia e a qualquer estrato social. Se Luiz Alfredo Garavito foi o monstro das margens, o predador dos esquecidos, o caso que estamos prestes a abrir nos levará ao extremo oposto do espectro social. Nos mudaremos dos caminhos empoeirados da Colômbia para as autoestradas bem pavimentadas, e aos campi universitários dos Estados Unidos. Deixaremos para trás a pobreza extrema para adentrar na classe média aspiracional, em um mundo de privilégios aparentes onde ninguém acreditava que o terror pudesse bater à sua porta. Prepare-se, pois em nosso próximo encontro nos enfrentaremos a um tipo de escuridão diferente. Não falaremos de um vagabundo sujo que se esconde nos arbustos,
mas de um homem que caminhava sob a luz do sol com um sorriso encantador e um futuro promissor. Falaremos de um estudante de direito, um aspirante a político, um homem bonito e articulado que poderia ter sido seu vizinho, seu colega de classe, ou o namorado perfeito. Se Garavito explorava a pena e a autoridade religiosa, nosso próximo protagonista explorava o charme e a vulnerabilidade fingida. Ele utilizava um gesso falso no braço e um sorriso ensaiado para pedir ajuda a mulheres jovens e inteligentes, mulheres que jamais teriam seguido um estranho, se este não tivesse parecido inofensivo e atraente. Estamos prestes a adentrar na mente labiríntica de Theodore Robert Bundy. Ted Bundy. Um nome que se tornou sinônimo da psicopatia moderna. Ao contrário de Garavito, cuja violência era rude e rural, Bundy representa o terror urbano e sofisticado. Seu terreno de caça não eram os campos solitários, mas as bibliotecas universitárias, os parques estaduais e as fraternidades. Sua história nos obrigará a questionar a ideia de que podemos identificar um assassino por sua aparência. Bundy nos mostrou que o monstro pode ter o rosto de um anjo, e que a máscara da sanidade pode ser tão perfeita, que até aqueles que dormem ao seu lado são incapazes de ver a besta que habita por trás. Analisaremos como ele conseguiu enganar a polícia de vários estados, cruzando fronteiras e mudando de identidade com uma rapidez inacreditável. Veremos como seu narcisismo o levou a se defender sozinho nos tribunais, transformando seu julgamento em um espetáculo midiático sem precedentes, onde os fãs se aglomeravam para vê-lo sorrir. Desvendaremos sua obsessão necrófila e a ira fria e calculadora que o impulsionava a caçar mulheres que representavam tudo o que ele desejava, e tudo o que ele odiava. O caso de Ted Bundy não é apenas a história de um serial killer, é o estudo definitivo sobre manipulação, arrogância e a capacidade do ser humano de compartimentar sua vida ao ponto de que a realidade se torna irreconhecível. Se a história de Garavito te paralisou pela brutalidade e pela quantidade de suas vítimas, a história de Bundy te perturbará pela sua proximidade psicológica. Te fará olhar duas vezes para aquele estranho gentil que te oferece ajuda no supermercado, ou para aquele carro que para ao seu lado em uma rua escura. Porque se algo nos ensina esses dois casos tão distantes geograficamente, mas tão próximos em maldade, é que o perigo é um companheiro silencioso que viaja conosco na rotina diária. A transição dos horrores do eixo cafetero para os pesadelos de Seattle e Flórida será uma mudança de cenário, mas a essência do medo permanece intacta. Em Mistéria, não nos limitamos a contar histórias. Nós dissecamos a escuridão para tentar compreendê-la. Nosso compromisso é levar você além das manchetes sensacionalistas e mergulhá-lo na psicologia profunda dos protagonistas e no contexto que permitiu que seus crimes ocorressem. A viagem apenas começa. A lista de sombras é longa, e cada dossiê que abrimos é uma peça a mais no complexo quebra-cabeça da condição humana. Não queremos que você seja apenas um espectador. Queremos que você seja uma testemunha consciente dessas realidades que, embora dolorosas, são necessárias para entender o mundo em que vivemos. Por isso, convido você a não ficar na soleira da porta. A investigação sobre Ted Bundy promete ser uma das mais exaustivas e reveladoras que realizamos até agora. Vamos desenterrar arquivos, ouvir as gravações e reconstruir os passos do homem que